Quem não tem a Bíblia pode acompanhar a leitura através dos painéis. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque, andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscar em Deus se, porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Só a leitura já nos impacta. Feche os seus olhos e fale com Deus agora. Peça para que Deus fale conosco. Peça que Deus use a minha vida para tratar com as nossas vidas a partir de agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá. Agradecemos porque a sua misericórdia nos alcançou nesta manhã. Te agradecemos porque o Senhor é bondoso. O Senhor enviou o seu único filho para morrer, para salvar toda a humanidade perdida. E pedimos agora, ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja aqui conosco, que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade de tratar conosco, que o Teu Espírito Santo use o meu corpo, use a minha mente, use a minha boca para tratar com todos quantos podem ouvir a minha voz, seja presencialmente, seja através dos nossos meios de comunicação, e que o Teu nome seja glorificado aqui, através da minha vida, essa frágil instrumentalidade. Senhor, eu dependo de Ti nesta manhã, dependo, mas confio exclusivamente no Senhor, que vem a minha força. Eu te peço e te agradeço, no nome poderoso de Jesus. Amém. Podemos assentar. Nós acabamos de ler aqui esse que é certamente o discurso mais famoso registrado no livro dos Atos dos Apóstolos.
E esse discurso foi feito pelo apóstolo Paulo. E eu quero dizer que, se porventura eu disser apenas Paulo, entendam, apóstolo Paulo. É desse que nós estamos falando, e é a respeito do ensino do apóstolo Paulo que nós falaremos nesta manhã. E para contextualizarmos, eu gosto de que nós entendamos, que nós nos situemos para entendermos precisamente aqui este contexto. Estava apóstolo Paulo, Silas e Timóteo pregando o evangelho em Tessalônica. Lá em Tessalônica, eles não foram muito bem recebidos. Aí os irmãos de Tessalônica encaminharam os 3 evangelistas dos 3 missionários até outra cidade chamada Bereia. Lá na Bereia foi completamente diferente. Os bereanos ouviam e assimilavam e iam admitindo o que era certo, o que era ouvido através dos 3 missionários. Ocorre que a notícia de que os 3 estavam em Bereia provocou uma revolta dos tessalonicenses. Os tessalonicenses foram até lá e os irmãos da Bereia, para livrar apóstolo Paulo de um tumulto, o levou até Atenas. Atenas, portanto, nós entendemos que não estava no itinerário do apóstolo Paulo, não estava em mente. Ele foi levado até lá para que a sua vida fosse assegurada, para que ele pudesse ser preservado de algum outro mal. Ocorre que Atenas não estava nos planos do apóstolo Paulo, mas estava nos planos de Deus. Atenas é uma cidade grega, uma cidade importante, e é uma cidade idólatra. É a capital da Grécia. E nós sabemos que o mundo daquele tempo, o mundo de então, era dominado pelo Império Romano, greco-romano. Enfim, estava lá Paulo, levado até a cidade de Atenas e observando tudo aquilo, circulando pela cidade, vendo a quantidade de templos que havia naquela cidade, a quantidade de estátuas que havia naquela cidade, estátuas que eles idolatravam, estátuas que os atenienses reverenciavam. O apóstolo Paulo não olhou aquilo como um turista, com os olhos de turista. Para quem conhece a cidade de Atenas, eu tive esse privilégio no ano de 2016, a cidade de Atenas é um museu a céu aberto. Então, é uma cidade muito bonita, muito organizada e realmente completamente cheia de templos. Nós estamos falando aqui do 1º século, quando o apóstolo Paulo estava naquela cidade. Naquele tempo, estima-se que a população era de cerca de mais ou menos 30 mil habitantes. E estima-se também que, no mínimo, o dobro, se não o triplo, de estátuas. Então, tinha mais idolatria, mais estátuas, mais templos do que propriamente moradores, do que propriamente pessoas. E o apóstolo Paulo, olhando tudo isso, a Bíblia nos diz que ele ficou inconformado, ficou incomodado com tamanha idolatria que ele viu naquela cidade. E, como um bom pastor, como um bom pregador, embora estivesse esperando seus colegas de ministério, Silas e Timóteo, ele não perdeu tempo. E ele estava nas sinagogas falando com os judeus e com gentios piedosos, ou seja, aqueles que haviam se convertido, e também nas praças. As praças lá na cidade de Atenas eram, né, e ainda tem ruínas, ágora. As ágoras ou as praças de Atenas não eram como as praças que nós temos nos dias de hoje, praças de diversão, de entretenimento. A ágora era um local onde a população se reunia. Havia, sim, certo comércio, mas a população lá se reunia também para discussão de ideias. Os filósofos se reuniam lá para discutir ideias, os artistas, porque nós estamos falando do berço da arte do mundo, do berço da literatura, do berço da filosofia, do berço da democracia,
que é a cidade de Atenas. Então lá eles se encontravam para discutir ideias. E havia 2 grupos muito importantes naquele tempo, 2 grupos filosóficos que a Bíblia diz, e eu já quero explicar para vocês. 2 grupos filosóficos, um eram os epicureus, outros eram os estoicos. E a Bíblia só cita que havia esses 2 grupos, epicureus e estoicos. Os epicureus eram aquele grupo filosófico que defendia que a vida é o aqui e o agora. Ou seja, nós não temos que preocupar com o dia de amanhã. Vamos viver o agora, o importante é ser feliz hoje. E amanhã não tem nada, os deuses não têm nada a ver com o amanhã. Vamos aproveitar enquanto é tempo, vamos nos deleitar, vamos nos dedicar aos prazeres que a vida pode nos oferecer. Esses eram os epicureus, eram os agnósticos daquele tempo. E para eles foi um choque, porque Paulo pregava sobre a ressurreição. Sobre a ressurreição, se eles não acreditavam na vida após a morte. Havia um outro grupo chamado estoicos. Os estoicos eram os materialistas. Eles eram apegados à matéria. E achavam que deveriam viver a vida e que os deuses não tinham nada a ver com isso. Deveriam aceitar o sofrimento, as dores, de uma forma pacífica. E para eles foi um choque quando Paulo anunciou Jesus. Porque Jesus veio para nos ensinar, para pregar a mensagem do arrependimento. Tanto foi um choque que eles diziam o seguinte: quem é esse tagarela? O que ele está falando? Que doutrina é essa que ele está ensinando? É totalmente contrária a isso que nós acreditamos. Vejam, queridos, que o apóstolo Paulo estava falando com a elite intelectual do mundo. Um homem preparado, o apóstolo Paulo foi um rabino por excelência. A Bíblia diz que foi instruído aos pés de Gamaliel, um profundo conhecedor das Escrituras, um homem culto, um homem preparado. E foi levado para pregar aos gentios. O apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios. Ele foi preparado por Deus, na toda a sua trajetória, para pregar. A mensagem que o apóstolo Pedro pregou em Jerusalém foi a mesma para os judeus, mas completamente diferente daquela pregada pelo apóstolo Paulo aos gentios, do outro lado, em Roma, na Grécia, enfim. Portanto, aqui nós encontramos Paulo fazendo uma afirmação que tem sido usada, que tem sido distorcida sobre a onipresença de Deus, ou especificamente sobre o tema da nossa mensagem, sobre o onipresente. Paulo, olhando aquilo tudo, Paulo se indignou com tamanha idolatria. Foi levado a um lugar chamado Areópago. E para clarear as ideias, não sei se todos sabem, o Areópago era como se fosse o Supremo Tribunal. Era um lugar de julgamento, lá em Atenas. E Paulo foi conduzido ao Areópago, que era composto por 30 homens, 30 julgadores. Lá eram julgadas causas cíveis e criminais. E foi levado até lá e disse o seguinte: que é isso? Que doutrina é essa? Que o Senhor está pregando? Uma coisa totalmente estranha, completamente diferente, completamente diversa daquilo que acreditamos. E aqui Paulo começa o seu discurso magistral. Senhores atenienses, com todo respeito, ele se dirige aos atenienses. Veja que o apóstolo Paulo é levado, é instruído com toda a sabedoria do Espírito Santo. O apóstolo Paulo não ataca a idolatria dos atenienses.
O apóstolo Paulo não agride os atenienses, ele usa de sabedoria, de estratégia para ensinar a verdade. Senhores atenienses, em tudo vejo que vocês são muito religiosos. Muito bem, vocês são muito religiosos. E andando aqui pela cidade de vocês, eu vi inclusive um templo ao Deus desconhecido. Esse templo foi levantado muitos anos antes de Jesus e estava lá. Pois esse Deus desconhecido é exatamente o Deus que eu apresento a vocês. Porque esse Deus desconhecido já se fez conhecer através do seu Filho Jesus Cristo. E é Ele que eu anuncio. O Deus que vocês desconhecem é o Deus que eu já conheci e é o único Deus verdadeiro. E eu quero lhes dizer que esse Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E aqui está o cerne da mensagem de hoje. Porque esta fala do apóstolo Paulo tem sido completamente distorcida para derrubar a igreja de Jesus Cristo, para derrubar a igreja do Senhor. Porque aqui o apóstolo Paulo não estava dizendo que Deus não está presente, mas estava dizendo que Deus não é, e de fato não é, limitado ao espaço físico do templo. Porque para os desigrejados, que não é a especialidade dos dias de hoje, nós veremos aqui na conclusão da mensagem. Os desigrejados para que ir para a igreja? A própria Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Pois o diácono Estevão fez a mesma afirmação lá em Atos dos Apóstolos, depois leia na sua casa, capítulo 7, versículo 48, antes de ser apedrejado. E o diácono Estevão estava falando com os judeus. E para os judeus, que blasfêmia é essa? Como é que Deus pode dizer que Deus não habita aqui no nosso templo? Porque os judeus cultuavam ao templo. E a idolatria tira o foco de Deus. A idolatria nos coloca para as imagens, para as construções e tira o foco de Deus, que realmente não está aprisionado, que realmente não está limitado a nenhum espaço físico, mas também está aqui. Não está só aqui, mas também está aqui. E é a respeito disso que o apóstolo Paulo ensinava os atenienses. E é a respeito disso que nós precisamos e que nós falaremos nesta manhã, a respeito da onipresença, a respeito daquele que é o onipresente. E a fala do apóstolo Paulo se comunica com o que está escrito no primeiro livro dos Reis, e nós leremos rapidamente. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 27. Pode colocar no painel, por favor. Primeiro, mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, muito menos esse templo que eu edifiquei. Vocês estão entendendo que não se trata de não habitar, se trata de limitar a Deus. Isaías 66, 1. Não, perdão, Isaías 66, 12. Isaías 66, 12. Porque as palavras do profeta Isaías, porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre Jerusalém a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então você... Não, irmãos, não é isso não. Espera aqui, 66... Isaías 66, é um mesmo. Assim diz o Senhor, obrigado, técnico. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa, então, vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Palavras do profeta Isaías. Portanto, a Bíblia
se comunica com a Bíblia. Todos os livros existe uma interligação entre eles. E aqui Paulo, quando disse essas palavras, tanto Paulo como o apóstolo Paulo, como o diácono Estevão, como registrado no livro do 1 Reis, como falado, como dito pelo profeta Isaías, eles estão dizendo da grandeza de Deus. Eles estão descrevendo a onipresença de Deus e não estão dizendo que Deus não habita em templos ou que há alguma coisa de errado em nós frequentarmos uma igreja ou que há alguma coisa errado de nós congregarmos. Paulo, em momento algum, diz que é errado estar congregando, que é errado estarmos reunidos como igreja, muito contrário disso. A Bíblia nos diz: quem foi que determinou que se levantasse um tabernáculo? Lá no livro de Êxodo, capítulo 25, 8. Palavras do Senhor: e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Deus mandou fazer um santuário. Quem é que foi que falou com o rei Davi que ele haveria de construir um templo, senão o próprio Deus? Deus deu a Davi todas as orientações, todas as especificações de como ele queria que o templo fosse construído. E o rei Davi registrou tudo e passou para o seu filho e sucessor, o rei Salomão, que edificou o templo ao Senhor. Depois de construído o templo, o próprio rei Salomão disse: mas será que essa construção pode conter a Deus? Certamente não. Deus está aqui. Quem está aqui na catedral? Vocês estão sentindo a presença de Deus aqui? Digam amém. Deus está aqui, mas não está só aqui. Mas está aqui. E então é essa a mensagem. E, sobretudo, nos dias que nós temos vivido, onde uma proliferação de doutrinas negativas, uma proliferação de falsos profetas, anunciando um falso evangelho, tentando desconstruir as verdades bíblicas, tem incutido nas mentes humanas a desnecessidade, desmotivado as pessoas a estarem na igreja. Usando esse versículo sem entender o contexto. Isso é completamente falso. Essa é uma mensagem mentirosa, porque aqui o apóstolo Paulo estava ensinando, estava combatendo a idolatria dos atenienses. Estevão estava combatendo a idolatria ao templo que os judeus praticavam. Tanto que Jesus disse que o templo seria derrubado e os judeus não entenderam. Os judeus entenderam que Jesus estava falando do templo de Salomão e ele estava se referindo a ele. E quando Jesus disse isso, meu Deus, que os judeus falaram, que blasfêmia, você está blasfemando. Como entenderam que Estevão também estava blasfemando. E Estevão, depois dessa afirmação, morreu apedrejado. Porque estava blasfemando contra a construção, estava blasfemando contra o templo do Senhor, porque para os judeus, Deus só estava ali, não estava mais em nenhum outro lugar. Afinal, se Deus havia mandado construir aquele templo, eles não conseguiam discernir e entender que aquele era um lugar para que eles estivessem reunidos, para que ele era um lugar, para que aquele fosse um lugar que fosse a habitação dele, mas ele não estaria em momento algum limitado àquele espaço físico. Ele não estava em nenhum momento limitado àquela construção. E afinal de contas, a existência de Deus não depende das mãos humanas. A presença de Deus não depende das construções.
Deus não existe para os nossos propósitos. Somos nós quem existimos para os propósitos de Deus e precisamos entender e precisamos assimilar isso. Nós fomos criados por Deus. As mãos criadoras são dele. E nós não estamos restritos. Ele, aliás, não está restrito à nossa vontade. Ele não está limitado ao nosso tempo. Ele não está limitado às nossas mãos, ele não está limitado às nossas intenções, ele não está limitado às nossas ideias, ele não está limitado às nossas ideologias. Nós é que devemos estar submetidos e compreender a grandiosidade de Deus. E eu sei que para o nosso intelecto, para a capacidade humana limitada como é, nem sempre é fácil entendermos. E, por vezes, muitos têm caído nesse discurso. Muitos têm sido levados, têm sido deixados, têm se deixado levar por essas doutrinas equivocadas que têm por intuito exclusivo destruir a igreja do Senhor. Essas doutrinas equivocadas que têm por objetivo colocar o homem numa importância maior do que a de Deus. Colocar Deus na dependência do homem e não o contrário. E nós precisamos compreender, nós precisamos examinar, como fizeram os bereanos. Os bereanos examinaram tudo o que o apóstolo Paulo explicou. Tudo que o apóstolo Paulo passou, nós, aqui da igreja do Evangelho Quadrangular em Araras, graças a Deus, somos uma igreja como de Bereia, uma igreja que examina tudo, minuciosamente. Nós temos o dever de entender. Então, que nenhum de nós caia mais nessa cilada. Eu sirvo a Deus dentro da minha casa, eu também sirvo a Deus dentro da minha casa. Mas o congregar, estarmos aqui reunidos, estamos aqui reunidos como o quê? Como corpo. Nós seguimos aquele que é o nosso cabeça, que é Jesus Cristo. Como é que o corpo ama o cabeça? Aliás, como um membro ama o cabeça e detesta o corpo? Como é que um membro do corpo, porque cada um de nós é um membro do corpo de Cristo, como é que você quer viver apartado do corpo? Não foi isso que Jesus ensinou. Afinal de contas, o que nós vamos fazer aqui, em alguns instantes? Estamos diante da mesa do Senhor, o corpo de Cristo. Jesus deixou 2 ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é para o corpo, unido, reunido, se encontrar, é para o corpo, em memória dele. Celebrar a ceia do Senhor. Como é que alguém apartado do corpo, eu não acredito na conversão de alguém, eu não posso acreditar na conversão de alguém que não participa da ceia do Senhor. É ordenança de Jesus. É mentira quando diz, estou tudo bem comigo, eu estou muito bem com Deus. Não, eu não participo da ceia, eu não estou indo em nenhuma igreja, eu não participo de nenhuma igreja, mas está tudo bem comigo, com o meu relacionamento com Deus. É claro que não está. Porque se você faz parte do corpo, você tem necessidade. Se você é membro, você tem necessidade de estar junto, de congregar. A Bíblia nos ensina em relação à função da igreja, a importância da igreja. O próprio apóstolo Paulo, nós vimos aqui há alguns meses. Mês de março, nós falamos sobre Eutico. O apóstolo Paulo estava reunido com a igreja numa casa, no primeiro dia da semana, para partir do pão.
O apóstolo Paulo foi fundador do quê? De igrejas. Como é que algumas pessoas podem ser tão ingênuas, incautas, e cair numa armadilha dessas? Se o próprio apóstolo Paulo, queridos, ler um texto fora de contexto gera pretexto. Se você ler esse texto, se você ler esse versículo sem entender o contexto, sem entender a razão pela qual o apóstolo Paulo falou essas palavras, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, você será levado por vento de doutrina e achará que está tudo certo você não congregar. Achará que está tudo certo você servir a Deus só na sua casa. E só na sua casa você não está servindo a Deus. Porque nós servimos a Deus quando nós servimos aos outros também. Nós servimos a Deus quando nós estamos fazendo parte, quando nós integramos, quando nós estamos com os nossos irmãos. Afinal de contas, quando essas pessoas, as desigrejadas, que vociferam, que têm tantos argumentos para dizer que servem a Deus em casa, lá no céu vai ficar onde? E agora no céu? Olha os seus irmãos aqui. Sabe aqueles irmãos que você diz assim, a igreja só tem hipócritas, mentirosos, pecadores. E eu fico me perguntando, santo, não levante a sua mão. Se levantar a mão, você vai ser arrebatado. É tão santo, que eu não sei o que está fazendo aqui. Na terra, que não foi arrebatado ainda. A igreja, quando diz que a igreja é dos santos, a igreja é dos separados. Não significa que a igreja é dos perfeitos. Não! A igreja é lugar dos imperfeitos, que estão buscando santificação. A igreja é lugar dos pecadores, que estão buscando arrependimento. Perfeito só Jesus Cristo. Nós erramos. Todos os dias. Todos os dias nós erramos. Sabe o que é igreja? Igreja é hospital. Igreja é hospital. Igreja é o lugar onde nós nos encontramos para nos curarmos. Igreja é o lugar onde nós nos reunimos para sermos tratados, para sermos cuidados. Igreja é escola, onde nós nos reunimos para aprender, conhecer, nos informar. Igreja é um restaurante, que nós nos reunimos para nos alimentarmos, para receber a palavra. Esta igreja aqui ainda não é o céu. O céu, só quando Jesus vier para nos buscar, aí não haverá mais pecado. Aí nós seremos realmente, plenamente santos, como Ele é santo. Mas por enquanto, nós somos pecadores. Por enquanto, nós somos falhos. Por enquanto, nós ainda tropeçamos. Por enquanto, o Espírito Santo está conosco. Por enquanto, o Espírito Santo está conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, nos corrigindo. O Espírito Santo está conosco. Por enquanto. Eu gostaria de lermos Hebreus 10. Livro dos Hebreus, capítulo 10, de 23 a 25. Guardemos firme
a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Pode continuar. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática das boas obras. Como que nós cuidamos uns dos outros? Cada um na sua casa ou aqui juntos? Pode voltar no 24, por favor. Irmãos, cuidemos também de nos animar uns aos outros. Como que nós vamos nos animar e cuidar uns dos outros, cada um na sua casa? Como é que você vai cuidar? Como é que você vai ânimo? Como é que você vai dar força para o seu irmão, se você não encontra o seu irmão? 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Não deixemos de congregar. O que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje? Hoje nós estamos congregando. A Bíblia diz aqui, o autor aos Hebreus, não deixem de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem o dia que se aproxima. Não deixemos de congregar. Não desanimem. Os dias são difíceis para todos nós. Nós estamos vivendo dias difíceis. E aí me faz lembrar o que aconteceu entre os séculos 16 e 19 na Inglaterra. Um grande avivamento, onde grandes evangelistas, John Wesley, Charles Spurgeon, pregaram o evangelho naquela nação e se alastrou para outros continentes. E o grande avivamento que nasceu na Inglaterra tomou conta do mundo entre os séculos 16 e 19. E a realidade da Inglaterra é triste nos dias de hoje. Milhares de igrejas fechadas. Milhares de igrejas, milhares de templos transformados em museus. Milhares de templos transformados em padarias, bares, boates, restaurantes, porque deixaram de congregar. Porque acharam que não era necessário. Quem tiver curiosidade, chegando na sua casa, como dizem aí, dá uma gugada. Pesquisa qual é a situação das igrejas. Eu estou falando da Inglaterra, mas não é só na Inglaterra. A Europa. Eu estive agora, irmã, não lembro. Eu estive em Amsterdã. Conheci uma catedral maravilhosa no centro de Amsterdã. Maravilhosa. Tem um piano. Eu nem sei como é que chama aquilo. Meu primo está aqui. Órgão o quê? De tubo. Órgão de tubo. Um piano suspenso, uma coisa maravilhosa. E a gente vai, aberta a visitação. Então, eles vendem souvenirs lá. E eu perguntei, mas não tem culto? Tem. Domingo de manhã. Os outros dias. E como que é o culto de domingo de manhã? Poucas pessoas. Poucas pessoas. Nós não vamos permitir que isso aconteça. Nós precisamos acordar. Nós precisamos nos despertar para a realidade. E vencer o inimigo. Porque o inimigo tem usado de estratégias para derrubar a igreja do Senhor. Tem vindo, lançado flechas, lançado dardos inflamados para derrubar a igreja do Senhor. Mas a igreja do Senhor não vai cair. A igreja do Senhor vai prevalecer. Porque nós estamos fundamentados na palavra do Senhor. Nós estamos fundamentados no Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos nos render a essas teorias. Nós não podemos nos render às filosofias mundanas. Nós precisamos nos render
ao que está contido na palavra do Senhor. Nós precisamos nos render à vontade soberana e perfeita do Senhor para as nossas vidas. É ao que está escrito aqui que nós precisamos nos render, que nós precisamos nos curvar, que nós precisamos nos dobrar todos os dias. Não se dobre ao que o mundo diz. Não se curve ao que o mundo tem tentado te dizer. Não se curve às estratégias diabólicas para te derrubar, para te desmotivar, para te fazer parar. Não se curve. Se curve, se dobre diante do Senhor. Dobre os seus joelhos, porque nós vencemos. As nossas lutas é de joelhos. É de joelhos que as nossas lutas são vencidas. A igreja tem problema. A igreja, corpo de Cristo, tem problemas. As denominações evangélicas têm problemas todas. Todas as denominações evangélicas têm problemas. A Igreja do Evangelho Quadrangular é uma denominação, é a maior denominação unida no Brasil. Mas ela tem problemas. Mas nós somos uma família. Nós somos a família Quadrangular em Araras. Sua família tem problemas? Você abandona por causa disso? Você dá as costas porque alguém da sua família está com problemas? Você não dá as costas, você não abandona. Nós somos uma família. Todas as famílias têm problema, mas nós enfrentamos os problemas juntos. Aliás, nós percebemos, quando vem um problema na família, o que é o natural? É a família se unir. Quando existe alguém da família acometido por uma enfermidade, a família se une. Ultrapassa as diferenças, as indiferenças que dentro da família de todas, viu? Exclusivamente. Aliás, de todas as famílias. Não é exclusividade de ninguém. Da minha, da sua, da sua. Todas as famílias têm diferenças, não é assim? Mas na hora das dificuldades, deixa as diferenças de lado. Deixa os problemas de lado. E vamos nos unir. E as famílias se fortalecem. Não deixe a sua família, não deixe a sua casa, não deixe de congregar. E agora eu quero me dirigir especificamente àqueles que me ouvem. Através do Facebook, através do YouTube, através da Rádio Gospel FM. A Igreja do Evangelho Quadrangular tem abençoado a vida de muitos através da transmissão desse culto. Entretanto, é para aqueles que moram em outros países e ainda são membros dessa igreja. Esta transmissão está sendo feita para aqueles que estão acamados, para aqueles que estão acometidos por enfermidades, para aqueles que, porventura, em função de trabalho, estão em outra cidade. Não é para você, porque hoje está friozinho e não quer tirar o seu pijaminha. Não, essa transmissão não é para você. Se você está saudável, se está tudo bem com você, o seu lugar é aqui, é na congregação dos santos. É aqui, é participando da ceia do Senhor. E não, nós precisamos participar do culto e não assistir ao culto. E a igreja não vai parar a transmissão. Nós vamos continuar. Porque tem alcançado muitas pessoas, tem alcançado muitas vidas. E tem sido bênção para muitas pessoas. Mas nós temos sentido e ouvido muitas pessoas, não, a ceia eu participo da minha casa. Como é que é? O que tem te impedido de vir para a igreja? É o frio? É o calor? É a chuva? É o sol? O que é que tem te impedido de vir na casa do Senhor, entendendo
que Deus não está limitado a esse templo, mas Ele está aqui. E esse templo foi edificado para Ele, para a glória dEle. E é aqui que nós nos reunimos para cultuarmos. Na nossa casa nós não estamos cultuando com a igreja. Esse templo foi edificado. Esse templo foi construído para estarmos juntos, glorificando a Deus. E aqui, nós que estamos aqui presencialmente, eu não estou fazendo julgamento algum, porque eu não faço ideia com quem eu esteja falando, com quem estou falando. Não faço ideia. Sobretudo através da rádio. Das redes sociais nós conseguimos ainda estimar, mas da rádio é inestimável o número de pessoas que estão me ouvindo. Analise o que é que tem te impedido de congregar. Analise o que é que tem te impedido de cumprir o que nós acabamos de ler em Hebreus 10, 23 a 25. Não deixem de congregar. O que é que tem te impedido de congregar? Que o teu pecado não te impeça de congregar. Que o pecado do outro não te impeça de congregar. Mas vamos seguir firmes, como eu disse e repito para encerrarmos, por enquanto o Espírito Santo está conosco. Haverá o dia em que Jesus não vai pisar aqui ainda. As trombetas vão soar, as trombetas vão tocar e a igreja será arrebatada. A Catedral da Paz continuará aqui. Linda essa construção, linda. Projetada com tanto amor, com tanto empenho, com suor. Suor, irmãos, suor do rosto do nosso pastor, que ajudou aqui também, na obra como pedreiro. Servente de pedreiro. Ele me corrigiu aqui. Perdão, desculpa aos pedreiros, ele não é pedreiro. Ele era servente de pedreiro. Esta casa foi edificada ao Senhor, inclusive com o suor dele, que é o nosso pastor, que é o anjo que o Senhor enviou para cuidar de nós. Esse templo vai continuar, mas nós não estaremos aqui mais. Não haverá cultos mais. E quem me ouve vai poder ficar esperando o anticristo no quentinho do seu edredom, no confortinho da sua casa. Irmãos, analise, que nada te impeça. Vamos aproveitar ao máximo. A igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja dinâmica, é uma igreja viva, é uma igreja que tem uma atividade semanal, programação semanal ativa, dinâmica. Terça-feira, culto da família. Sexta-feira, noite da bênção. Domingo, noite de louvor e adoração. Escola bíblica dominical. Nosso lugar não é na igreja uma vez por mês. É nos envolvermos ao máximo com a atividade da igreja e desfrutarmos de tudo que nós temos e abençoarmos os irmãos e sermos abençoados através da palavra e sermos corrigidos e sermos admoestados, como disse a palavra, e sermos exortados, que é para o nosso crescimento, que é para a nossa edificação, porque quando Jesus voltar, não vai ter pastor aqui para te corrigir, para admoestar, para te exortar, porque quem é salvo vai subir ao ouvir ao som da trombeta, das trombetas, vai subir. Não se arrisque, nós não temos tempo mais, nós não temos tempo. O dia é hoje, a hora é agora, de nós olharmos para Jesus, adorarmos a Ele e dizermos: ora vem, Senhor Jesus. Quem é que pode dizer, ora vem, Senhor Jesus, na convicção de que se Ele voltar agora, num piscar de olhos, você vai subir? Quem é que pode? Que nós possamos. E pense, não é nada de perfeição, viu? É arrependimento. Esteja preparado. Porque as trombetas